Jesus está nos trazendo para um lugar de alinhamento, para um lugar de morte, para um lugar de entrega. E hoje eu quero falar sobre um assunto muito importante. Eu quero conversar com vocês algo assim que agrada o coração de Deus, que nos faz chegar no lugar de um milagre, no lugar da conquista, no lugar que nós não podemos nem imaginar que nós podemos chegar em Deus. Isso pode nos levar, mas não só em Deus, mas também como na vida cotidiana. Existe algo que pode alavancar a sua fé, que pode te levar em um lugar, em lugares em Deus que você não imagina. Então, assim, eu vou correr para dar tempo de terminar hoje, para não ter que estender para o próximo domingo. Amém? Há um domingo atrás, antes da Elda, eu ministrei sobre carne versus espírito. Se você não ouviu, eu peço que você vá no canal Geração Livre, ouça essa ministração lá, para você entender essa sequência aqui. E eu creio que Deus vai falar poderosamente aos corações. Amém? Amém? Então, assim, eu quero falar com você nessa noite sobre renúncia. Alguém pode repetir isso comigo? Fala assim: renúncia. Mais forte, fala renúncia. Sobre renúncia, ou sobre renunciar. E eu quero começar dizendo a você que nós olhamos para a Bíblia e nós vamos ver grandes homens de Deus, assim também como grandes mulheres de Deus, que decidiram renunciar às suas vidas para obter algo maior em Deus. Pastor, por que essas pessoas, esses grandes homens e mulheres de Deus escolheram renunciar? Porque renúncia é uma decisão. A renúncia, ela parte de uma escolha. Assim como o amor vem de uma decisão onde você decide amar ou não, assim como o perdão tem a vertente de uma escolha, de uma decisão de você perdoar ou não, assim também é a renúncia. A renúncia, ela parte de uma escolha, de uma decisão. Renunciar está totalmente ligado a uma escolha e uma decisão que nós temos. E esses grandes homens de Deus, eles decidiram renunciar para que eles pudessem alcançar algo maior. E hoje eu quero falar com você sobre isso. Só existe um meio de viver uma vida totalmente devota ao Senhor, uma vida a Deus. Isso é renunciando à sua própria vida. A renúncia, ela te leva ao lugar de um propósito maior. Renunciar é como se você entrasse num caminho aonde a própria renúncia vai te levar a um lugar aonde você sabe que existe, mas você não sabe como chegar. Irmãos, a renúncia na fé é muito importante. Essa pequena palavra tem um significado gigantesco na nossa caminhada na fé e na nossa vida também cotidiana. Porque é por meio de algumas renúncias que você vai chegar no lugar que você tem que chegar. É por meio de renúncias que você vai chegar ao lugar aonde Deus escolheu e Deus planejou para você estar. A renúncia pode te levar ao lugar do destino, ou a renúncia pode te levar ao seu destino. Levanta a mão e fala assim: renúncia pode me levar ao lugar do propósito. Como você está com medo de eu te dar uma lapada, um chicoteado, você está com medo, você não está falando, levanta a mão e vai falar 10 vezes mais alto. Fala assim: a renúncia pode me levar ao lugar do propósito, pode me levar em lugares altos. Agora respira bem fundo e solta. Calma, não precisa ficar tenso. Jesus é com você nessa noite, amém? Irmãos, vamos olhar a vida de Moisés. Abre Gênesis capítulo 11, Hebreus capítulo 11, no versículo 24. Eu acho que vai estar na tela aqui, Hebreus 11, 24.
Vamos analisar um pouquinho sobre renúncia e vamos analisar um pouquinho da vida de Moisés. Hebreus capítulo 11, versículo 24. Se você não tiver a Bíblia, olha aqui na tela. Pela fé, Moisés sendo já grande, ou seja, Moisés já não era uma criança, já não era mais um menino. A Bíblia vai falar que Moisés era um adulto, sendo já grande. Recusou ser chamado filha da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por as maiores riquezas o vertupério, ou seja, a morte de Cristo, do que os tesouros dessa terra, os tesouros do Egito, porque ele tinha em vista a recompensa. Pela fé ele deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme, como vendo o invisível. Irmãos, olha só, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus. Escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus. Isso é o quê? Renúncia. Renúncia é uma escolha. Primeiro, sendo já Moisés grande, recusou ser chamado filha da filha de Faraó. Opa, espera aí. Recusou ser chamado filha da filha de Faraó. Renunciou ser chamado filho da filha de Faraó. Faça uma matemática comigo rapidinho. Filho da filha de Faraó é o que de Faraó? Renunciou ser neto de Faraó, ou seja, neto do rei. Consequentemente, lá na frente, rei. Recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Recusou, ou seja, renunciou ser chamado filho da filha de Faraó. Ou seja, a filha de Faraó adotou Moisés. Ela criou Moisés. Chegou um tempo, ele abriu mão disso, ele não quis isso. Ele não quis ser da linhagem dos egípcios. Ele recusou, ele renunciou ser neto de Faraó. Irmãos, e vamos pensar um pouquinho aqui. Olha o que a Bíblia diz. Tendo por maiores riqueza a morte de Cristo, do que os tesouros do Egito. Ele recusou, ele renunciou às riquezas do Egito. A renúncia é uma escolha, é uma decisão que tem o poder de mudar a rota da sua vida para sempre. Foi isso que fez com a vida de Moisés. E nessa noite eu quero falar sobre 4 níveis de renúncia. Então segura, porque realmente é uma palavra de ensinamento. É extremamente ensinamento hoje. Eu quero falar sobre 4 níveis de renúncia. A primeira está aqui em Hebreus 11, versículo 24. A Bíblia vai falar: Moisés renunciou ser o cara, ser da linhagem do rei. Ou seja, fama, glória. E o interessante é que Moisés ele renunciou ser chamado e ser neto do rei. Consequentemente, lá na frente, futuro, ele seria um futuro faraó. Por que não? Poder, fama, grandeza, controle sobre o povo. Outra coisa, um futuro promissor. Por quê? Porque a cultura egípcia era uma das culturas mais ricas, mais sábia, um povo nobre com as suas conquistas, suas construções. E olha o que o texto diz, irmãos. Ele renunciou isso por causa de uma palavra. Qual foi a palavra? Moisés, pega o meu povo, vá até Faraó, tira o meu povo do Egito e vá para a terra prometida.
uma palavra. Por causa de uma palavra que Deus deu a ele. Por causa de um destino, por causa de um propósito. Ou seja, algumas coisas na sua vida que você vai ter que literalmente renunciar. Pastor, por quê? Porque isso pode competir com o propósito de Deus na sua vida. O primeiro nível de renúncia, irmãos, está aqui. A grandeza do coração. O controle. Moisés poderia ter ficado lá, futuramente se tornar um rei e se tornar o controlador do povo, inclusive do povo hebreu. Ele renunciou à glória da casa do rei. Ele renunciou à glória dos egípcios. Você sabe por quê? E detalhe, ele renunciou porque a Bíblia vai falar que ele visava algo maior. Ele visava a recompensa. Ele visava um galardão. Não é errado você visar um galardão. O errado é você não renunciar àquilo que Deus já tem pedido que você tem que renunciar. O problema é que nós não queremos renunciar à grandeza. Moisés teve coragem de falar: eu não quero ser chamado filho da filha de Faraó. Pelo amor, faz favor. Não é porque eu fui criado na casa de Faraó, dentro do rei. A partir de hoje eu renuncio isso. Eu não quero isso. Eu vou lá para o meio dos hebreus, eu vou lá para o meio do povo de Deus. Eu vou sofrer com eles lá. Irmãos, toda renúncia traz sofrimento. Toda renúncia vai te trazer um nível de sofrimento. Porque renunciar dói. Moisés estava tendo que renunciar ao seu eu, a sua grandeza, a grandeza dos egípcios, a maior cultura da época. Quem é historiador aqui, como Douglas, sabe do que eu estou falando. Um povo extremamente, de uma cultura fantástica. Aí Moisés fala: eu não quero fazer parte disso aí não. Eu vou sofrer com o povo de Deus lá dentro do arraial lá. Porque Moisés visava uma recompensa. Aqui está o primeiro nível de renúncia. Moisés viu algo maior que a vida terrena. Ele viu um galardão eterno, tendo por maiores riquezas a morte de Cristo do que os tesouros do Egito. Você sabe por que, irmãos, que nós não temos condições de renunciar a algumas coisas? Porque nesses dias nós não estamos olhando para a morte de Cristo. Nós não estamos olhando a morte de Cristo, porque olhar a morte de Cristo vai nos fazer olhar para a renúncia, para a morte. E aí renunciar dói. Eu vou para Cristo, mas eu quero ir para Cristo de casca e tudo. Eu sou um adorador, mas eu quero ser um adorador com casca e tudo. Eu sou um ministro de Deus, mas eu sou um ministro de Deus de casca e tudo. Eu não estou disposto a despir. Olha aqui para mim, porque essa palavra vai confrontar você hoje. Eu não estou disposto a despir da minha glória humana para cumprir o propósito de Deus na minha vida. Porque para cumprir o propósito de Deus na minha vida eu tenho que renunciar a algumas coisas. E como eu disse, renunciar dói. Só que aqui você vai ver Moisés falando, a palavra dizendo só que ele viu uma recompensa. Só pode provar de uma recompensa, irmãos, quem está pronto a renunciar a algumas coisas. E não é o pastor e não é a igreja que vai falar para você o que você tem que renunciar. Você tem o Espírito Santo e Ele te conduz nessas renúncias. Moisés teve que renunciar à casa de Faraó, o palácio, o nome poderoso. Talvez que você tenha que renunciar às suas razões, porque você está cheio de razões em tudo, você quer levar vantagem, porque você tem razão de tudo, você não abaixa para nada. E Deus está falando assim: você tem que renunciar, cara.
Porque, irmãos, quando nós falamos de renúncia, a pessoa já pensa, ai, meu pecado, ai, meu pecado, a prostituição. É só uma das coisas que você tem que renunciar. É só uma delas. Mas o primeiro nível está aqui. Eu quero correr para não demorar muito. E o interessante é que ele preferiu ser maltratado juntamente com o povo de Deus lá no Egito, do que provar de tudo que o Egito tinha que oferecer a ele, mas porque ele visava uma recompensa. Eu quero te levar a pensar no segundo nível de renúncia nessa noite. Olha para a vida de José. Irmãos, todo mundo fala de José, né? E é maravilhoso ouvir de José, porque você vai ouvir de José, o cara que governou o Egito. Você vai olhar para José e você vai inspirar em José, né? Quando ele foi vendido pelos seus irmãos, jogado dentro de uma fossa, uma cisterna, e depois consequentemente vendido ao Egito, a Faraó, para trabalhar de escravo. E aí lá dentro ele venceu, se tornou governador. Todo mundo assim fala, uau, José, minha inspiração. Bom, José também me inspira, mas eu vou te dizendo que José me inspira. Em tantas coisas que José me inspira, eu vou te falar uma, a qual José me inspira. Ele era um menino. Pelo jeito que a Bíblia vai contar, ele era bonitão. Pois até a rainha, a mulher de Faraó, queria ter ele. Um cara de um passado difícil. Que só de lembrar, irmãos, do passado dele, se nós olharmos para a nossa geração, e se nós vivêssemos pelo menos um pouquinho do que aquele cara viveu, olha aqui, a nossa geração não consegue viver o que José viveu. Eu digo com toda convicção, essa geração do mimimi, essa geração do cococó, quando ele foi, olha aqui, quando os irmãos dele pegou ele e vendeu ele, ele era um menino, jovem ainda, ele era jovem. Olha para os jovens da nossa geração. Não tem um jovem, irmão, desse tempo que sobreviva o que José sobreviveu. Não tem. Você vai encontrar com um jovem hoje, você vai conversar com ele, mais de 90% do problema dele é relacionamento. Me matar! Eu não vou entrar nessa questão, mas olha aqui, vamos falar de coisa séria. O cara foi vendido pelos irmãos. Eu não sei se você consegue entender isso, mas pensa aí o seu irmão te vendendo como escravo. Por causa de inveja. Aí presta atenção. O cara é vendido como escravo, passou toda a humilhação jogado naquele poço. Aí ele vai para, olha aqui, ele vai para dentro da casa de Faraó. Presta atenção, jovem ainda. Lá dentro ele vai trabalhar como escravo. Escravo, irmãos. A molecada de hoje em dia, irmão, trabalha, só porque trabalha. E ganha, hein? Ganha bem, hein? Tem o salário no final do mês, hein? E eu não estou querendo desmerecer, eu estou tentando fazer você entender a grandeza do problema sério de José. Porque essa geração do mimimi, qualquer coisinha está se cortando, está se matando, está se... O cara era jovem, foi vendido pelos irmãos, jogado dentro de uma cisterna e estava trabalhando como escravo. Você não pode falar nada para jovem, que jovem empina a carroça com você, e ele quer ser mais do que você, quer ser maior do que você, desrespeita as pessoas na internet, desrespeita a paz, e depois, eu sou ferido,
Eu estou machucado, eu preciso de uma cura. Cura de quê? Você foi vendido? Você é escravo? Olha para a vida desse guri, desse menino. Olha para a vida desse guri. Aí lá dentro, você sabe o que aconteceu? Ele bonitão, top das galáxias. Vamos ler a Bíblia que é melhor. Abre aí Gênesis. Irmão, se acontecesse isso aqui com qualquer jovem da nossa geração, ele colocava uma corda no pescoço e se matava. Não aguenta não, irmão. Não aguenta não. Não aguenta roxo não. Não aguenta não. Olha a Bíblia aí, ó. Gênesis 30, capítulo 39, no versículo 1. Aí o cara passou tudo isso, lá dentro do Egito. Aí se a geração de hoje, porque meu pai não me dá atenção, a minha mãe. E eu sou crânio, irmão. Sou crânio, com esse negócio aí de jovem, eu sou crânio. Já vi guri chegar assim pra mim, ó, pastor, a minha mãe, o meu pai, me colocou pra fora de casa, chorando e tremendo, tá bom. Fica tranquilo, vou lá consultar o caso. Desobediente, rebelde, e já quer empinar carroça com pai e com mãe, e por aí vai, irmão. Ah, então foi por isso que a senhora brigou com ela? Pastor, eu vou deixar aquela menina na sua casa uma semana, eu vou deixar ela com você uma semana, você vai me entregar ela chorando. E o guri aqui, ó, vendido pelos irmãos, escravo, trabalhando de escravo, e estava lá dentro. Olha o que me chama a atenção na vida desse cara aqui, ó. Quer ver? Vamos ler a Bíblia. Ó. José havia sido levado para o Egito, onde o egípcio Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda, comprou-o dos ismaelitas, que tinha levado para lá. O Senhor estava com José, de modo que ele prosperou e passou a morar na casa do Senhor egípcio. Irmãos, ele prosperou no meio do caos, tá bom? O cara tinha tudo para chegar dentro do Egito. Eu vou me matar, eu fui vendido, eu sou como escravo. O cara venceu lá dentro, tá bom? Tá bom para você? Lá dentro o cara prosperou. O cara podia contar a vida dele para todo mundo. Chegava num, contava a vida dele e a lamúria. Chegava no outro, contava a vida dele e a lamúria. E eu vou parar de gritar que eu falei que eu ia ficar comportado hoje. Ficava contando lamúria. Não, lá dentro ele venceu. E olha só o que aconteceu mais. Quando esse percebeu que o Senhor estava, o Senhor dos egípcios, Potifar. Quando esse percebeu que o Senhor estava com ele e fazia-o prosperar em tudo que realizava, agradou-se de José e tornou administrador dos seus bens. Um cara de uma história difícil, vendido pelos irmãos, jogado dentro de uma cova, agora escravo. Quando pensa, não, o Senhor começa a prosperar ele, e logo o cara se torna um administrador do lugar. É porque eu não tive pai, é porque eu não tive mãe, é porque a vida foi dura comigo. Vira para o seu irmão e fala assim: você para com isso, rapaz. Fala, vai consertar sua vida, moço. É claro, irmãos, nós temos algumas situações difíceis mesmo na nossa vida. Eu sei disso, mas isso não é desculpa não, irmãos. Olha o exemplo aqui, ó. E você quer ver mais? Desde que o deixou cuidando da sua casa e de todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José.
As bênçãos do Senhor estavam sobre tudo que Potifar possuía. Portanto, tanto em casa como no campo. Assim deixou ele aos cuidados de José tudo quanto ele tinha. E não se preocupava com coisa nenhuma. José, tudo está nas suas mãos. Eu confio em você, Deus é com você. Você mostrou confiança e está tudo contigo, José. Exceto a sua própria comida. José era atraente e de boa aparência. Ou seja, era um menino bonitão, fortão assim como eu. Depois de certo tempo, olha aqui, irmãos, olha o segundo livro de renúncia. Depois de certo tempo, a mulher do seu senhor, ou seja, a mulher de Potifar, começou a cobiçá-lo e convidou para se deitar com ele. Mas ele se recusou e disse: agora vem aqui, irmão, o segundo nível de renúncia. Olha aqui para mim, arruma na cadeira, arruma na cadeira, arruma na cadeira. Isso aí. Olha o segundo nível de renúncia aqui. E disse: peraí, o meu senhor não se preocupa com nada nessa casa. José falando. E tudo que ele deixou, em meus cuidados. Ninguém dessa casa, não tem ninguém dessa casa acima de mim. Ele nada me negou, a não ser a senhora. Porque é a sua mulher, é a mulher dele. Como poderei eu então cometê-lo algo tão perverso e pecar contra Deus? Irmãos, olha aqui, irmãos. Irmãos, olha aqui, olha o que José está falando. José fala assim, ó, ele deixou tudo aos meus cuidados. Essa casa está nos meus cuidados. Os bens dele estão nos meus cuidados. A riqueza, o dinheiro, o reinado, tudo está nos meus cuidados. Agora vem cá, como que eu vou fazer isso? E outra coisa, ele não falou assim, ó, como eu vou fazer isso contra Potifar? Ele falou o quê? Como eu vou fazer isso contra o meu? Contra o meu? Contra o meu Deus. Assim, embora ela insistisse com José, dia após dia, ou seja, não foi um papinho não, vem cá, e aí, vamos lá, você deita comigo, nós, pá, tchan, e aí você pula fora e já foi, só uma noitezinha. Não, irmãos, a mulher grudou no pé do cara, ó, dia após dia, dia após dia, dia após dia, e toda vez a fala dele era uma só: eu não vou trair a confiança do meu Deus, e muito menos a confiança do cara que me colocou aqui, que confia em mim. Vira para o seu irmão e fala assim: que nível de renúncia, hein? Eu nem preciso te falar que Deus honrou José, né? Que ele foi preso injustamente, depois Deus trouxe ele de volta, que ele governou sobre o Egito, sobre tudo. Eu nem preciso falar para você que os irmãos dele foram atrás dele, atrás de comida, né? Eu nem preciso te falar isso, né? Eu nem preciso falar para você a recompensa que Deus deu por causa da renúncia desse menino, né? Houve fome na terra dos irmãos dele. Os irmãos dele foram lá, irmão, na porta dele, ó, pedir serviço, pedir comida. E quando os irmãos dele chegou lá, os irmãos dele não conheceu que era ele, mas ele conheceu os irmãos dele. Ou seja, Deus honrou José? Honrou. Mas vem cá, olha o tamanho da renúncia que esse cara fez. Primeiro, ele poderia ser um revoltadinho da estrela, não foi. Segundo, o cara poderia ter traído a presença de Deus na vida dele e a confiança do Senhor dele. Ele falou: não, não vou fazer isso. Tanto é que a mulher depois simulou um suposto estupro, e ele foi preso injustamente. Mas ele foi lá para dentro do calabouço, irmão. Sofreu lá dentro. Mas ele não cometeu tal ato.
cara tinha vida desgraçada, viu? Podia usar disso, né, para falar, eu fiz porque minha vida era uma desgraça, meus irmãos me... Não! Pastor, qual é o segundo nível de renúncia? No seu caráter. Quando você pode dar o calote, você não dá. Quando você pode mentir, você não mente. É no caráter. Isso aqui é caráter. Olha o que ele falou para ela. Como eu vou fazer isso com meu Deus? Jamais. Eu recuso. Irmãos, ele não estava só recusando ela. Ele estava recusando a proposta. Tem muita proposta que vem até você que você vai ter que renunciar. Tem muita proposta que parece que é boa, mas vai te roubar do propósito. Vira para o seu irmão e fala assim, é tempo de renúncia. Ninguém estava vendo, irmão José. No momento da cantada, ele podia olhar para um lado, olhar para o outro, olhar para o lado, olhar para o outro, falar, sabe uma coisa? Deus é bom, mas o diabo também não é muito ruim, não. Deus é bom, mas o diabo também... E outra coisa, você também nem é tão ruim assim, não, rapaz. Você acha, irmão, que Faraó ia ter uma mulher feia? O reizão, o bichão, ia ter uma mulher feia? Será, Miqueias? As melhores concubinas, as melhores mulheres, era para os reis. Você sabe o que é isso, irmãos? Honestidade. Honestidade. É por isso que eu falei para você que a renúncia vai te levar em lugares fantásticos. Olha aqui, eu estava conversando com o Rafa, olha aqui rapidão. Eu estava conversando com o Rafa e ele me falou assim, pastor, um dia meu patrão me fez uma jogada comigo. Ele colocou uma caixa a mais de óleo, uma caixa a mais de óleo na minha carga, para ver se eu ia falar para ele se essa caixa sobrou ou não. Então no momento que eu vi que a caixa de óleo sobrou, eu liguei para ele, falei, olha, alguma coisa deu errado, deu alguma conta errada, alguma coisa deu errado, ainda tem uma caixa de óleo aqui. E num dia, numa conversa com ele, o patrão dele olhou para dentro do olho dele e apontou o dedo dele para ele e falou assim, eu sei que você é honesto. E ele nem sabia do que o patrão estava falando. Depois ele foi lembrar da caixa de óleo. Tem coisa, irmão, que dá vontade de pegar, né? A carne grita, né? É por isso que tem que levar a carne para a cruz, tem que matar. Tem coisa que dá vontade de passar a mão, né, irmão? Passar a mão e dizer, eu já fui bom nisso. Ô, bichão. Mas existe uma recompensa, irmão, para aqueles que estão dispostos a renunciar. José governou sobre o Egito, por quê, pastor? Porque ele decidiu renunciar e ser uma pessoa de caráter. Segundo nível, caráter. Eu vou correr aqui agora para o terceiro nível. Vamos analisar agora a vida de um outro homem. Você viu que eu estou dando nome só de homens pesados na Bíblia, né? Só de homens fortes na Bíblia, né? Moisés, José. Agora pega essa, Eliseu. Pastor, quem era Eliseu? Aprendiz de Elias. O cara. Eu queria que você entendesse um pouco sobre isso aqui. Olha aqui para mim, quando Eliseu, tá bom aí? Tá bom? Aumenta só um pouquinho no PA. Eu não estou sentindo o PA batendo no peito. Quando Eliseu encontra Elias, ou Elias encontra Eliseu, Elias fala bem assim para ele, ó, segue-me.
Acabou. Leia depois 2 Reis, capítulo 21, se eu não estou enganado. É isso, Douglas? Douglas é a minha enciclopédia bíblica aqui. Olha aqui, você vai ver Elias falando para ele assim, ó, segue-me, mais nada, acabou, o papo acabou ali. Aí o cara deixa tudo que ele está fazendo, aí Eliseu fala assim, ó, Eliseu fala para Elias, fala assim, ó, peraí, eu vou ali e já volto, já eu te procuro. Eliseu, ó, capa o gato. Para onde ele vai, pastor? Ele vai para a casa do pai dele e da mãe dele. Lá na casa de Afate, Abel Meolá. Aí ele chega lá, ele bate o olho em 12 juntas de boi. Talvez você não saiba, mas 12 juntas de boi, naquela instância, irmão, só quem era muito rico, quem era muito próspero que tinha. Não era qualquer um não. Vamos lá. 12 juntas de bois. O cara pega, ele estava arando a terra quando Elias encontrou ele. Ele deixa tudo, ele vai, você conhece a história. Ele pega os bois, as 12 juntas de boi, ele mata as 12 juntas de boi. Ele pega todas as tralhas de arar a terra, os equipamentos da terra, e ele vai e ele junta, faz uma fogueirona e pum, mete fogo em tudo e acaba com tudo. Ele vai lá, beija o pai, beija a mãe, vira as costas e... Pesado, irmão. Pesado. Eliseu recebeu uma palavra, a capa foi lançada sobre ele. No momento que ele recebeu a capa, a palavra, ele deixou tudo, porém ele sabia que existia coisas que poderia fazê-lo voltar. Ele sabia que se ele deixasse as 12 juntas de boi lá, quando ele estivesse aqui, ó, na caminhada com Elias treinando ele, fazendo ele se tornar um profeta, para substituir ele. Quando alguma coisa desse errado, e deu, ele falou, sabe uma coisa? Meus bois estão lá, a minha estralha está lá, a minha família, eu vou largar muito tudo isso aqui, vou largar meu chamado, largar o propósito, eu vou voltar, rapaz. Ele sabia que isso poderia acontecer, o que ele fez? Ele foi lá, matou os bois, queimou as tralhas, acabou com tudo. Irmãos, o cara acabou com tudo que ele tinha. É pesado, irmãos. Isso para os nossos ouvidos é uma loucura. O cara pega a riqueza dele, e ele acaba com tudo. E ele vai seguir uma palavra que ele recebeu. Irmãos, olha o nível de renúncia. Pastor, que renúncia é essa? As coisas terrenas, as coisas que nos prendem na terra. Sabe quando, e eu não estou falando que você tem que pegar suas coisas e acabar com tudo, não, irmãos. Eu estou falando de coração. Eu estou falando de você ser preso a algo que você não pode ser preso. Há pessoas, irmão, que ela tem tanto dinheiro, que a única coisa que ela tem é o dinheiro. Ou às vezes ela tem tanta ganância, que tudo que ela tem é a ganância. Nem tempo para ganhar dinheiro ela tem, de tão ganancioso que ela é. Quem está entendendo, fala eu. Então a questão não é você acabar com tudo na fogueira santa, não, deixa de ser infantil. Eu não estou falando disso, eu estou falando que o cara se dispôs a pegar tudo que ele tinha, meter fogo em tudo, acabar tudo contigo, para seguir uma palavra. Olha o nível de renúncia, sabe? Olha para a igreja de Atos, a Bíblia vai falar que eles tinham tudo em comum, tudo eles repartiam entre si,
Vai falar que a igreja não tinha o coração firmado, o povo não tinha o coração firmado nas coisas terrenas, nas coisas, eu tenho que possuir, eu tenho que ter, eu tenho um sonho. Irmãos, eu vou falar, todo carnal, a única esperança que ele tem é as coisas da terra. Todo carnal prega a esperança dele nas coisas terrenas, é por isso que vive frustrado. Agora o cara pega tudo que ele tem e vai seguir uma palavra. Que renúncia louca, hein, irmão? Pastor, mas aí o que aconteceu com ele depois? Nada não, coisinha pouca. Recompensa para esse camarada foi pouquinho demais, aí. Olha o nível em Deus que o cara chegou. Olha o nível em Deus que o cara chegou. Ressuscitou o filho de Sunamita, que estava morto. Um episódio no livro de 2 Reis, no capítulo 4, se eu não estou enganado. 38 até o 48. Existia um lugar onde os profetas treinavam seus discípulos ali. E um certo dia, um dos discípulos foram pegar umas ervas para fazer um cozido. Nessa eles pegaram um veneno junto e misturou com tudo lá e virou uma bagunça. Irmãos, e a comida ficou cheia de veneno. Os caras chegam até Eliseu falando, rapaz, fez bagunça aqui, a comida está cheia de veneno, cozido. O cara vai, olha o nível que o cara chegou em Deus. O cara vai lá, pega um pouquinho de farinha, joga dentro da panela, mexe, pode comer, saiu o veneno. Olha o nível que o cara entrou em Deus, irmãos. Você quer conhecer um pouquinho da vida de Eliseu? Leia 2 Reis. Você vai ver muita coisa sobre a vida desse cara. Ele era um cara meio louco. Ele era um profeta meio doidão. Mas vale a pena ler. Porque um dia o cara decidiu renunciar tudo quanto ele tinha. Ele mostrou que o coração dele não era pregado em bois. O coração dele não era pregado em terra. O coração dele não era pregado em lavoura. O problema é que o nosso coração é pregado e apegado em muitas coisas. Deus faz um teste com você. Um testezinho de nada. Coisa simples, como fulano. Pega isso e dá para ciclano. Coração amarrado assim, ó. Aí o cara dá uma escola de renúncia, vai lá e renuncia tudo. Terceiro nível, a renúncia terrena. Se você quiser conquistar um pedacinho do céu, você vai ter que renunciar um pedacinho da terra. Eu disse no começo, aquele que quiser ganhar a sua vida nessa terra, perdê-la-á. Mas aquele que perder a sua vida nessa terra por amor a mim, disse Jesus, achará. Irmãos, Jesus entendia de renúncia, quer ver? Abre aí, no livro de Lucas, no capítulo 14. Eu vou terminar aqui. Vou terminar nada, está chovendo, como é que vocês vão embora? Ficar aí de boa. O terceiro nível de renúncia, fala assim, ó. O primeiro foi Moisés, a fama, a glória, o poder. Segundo, José, caráter. E o terceiro, Eliseu. Terceiro nível de renúncia. O cara que renunciou às coisas da terra, o cara que renunciou dinheiro, renunciou tudo, por causa de uma palavra. E agora vem aqui, ó. O quarto nível de renúncia, o mais bonito, o mais cheiroso, o mais gostoso, o que ensinou todo mundo. Esse aqui, irmão, sabe o que é renúncia, porque a renúncia dele foi pesada, hein?
E sabe o que é interessante, irmão? Às vezes, olha aqui, olha aqui. Pastor, por que nós precisamos morrer? Porque nós somos canalha. Não se ofende com o que eu estou dizendo não, irmãos. Nós somos canalhas. Pastor, por que nós somos canalhas? Nós vem para uma vigiliazinha para ficar até 1, 2 da manhã. Nós já saímos cantando, batendo papo, batendo no peito, que nós estamos renunciando a alguma coisa. Ô canalice, irmãos. Vem num culto quarta-feira e domingo, chega cansado. Cansado. Que canalice, irmãos. Estou renunciando tantas coisas pelo Evangelho. Deus está olhando para nós falando assim, tadinho de vocês. Aí Jesus olha assim, ó, fala assim, ó, lembra dos moravianos? Muitos de vocês que nem sabem quem é moravianos, né? Lembra dos moravianos que oraram 100 anos sem parar? Estuda depois sobre os moravianos. Num país da Morávia antiga. Por 100 anos. Eles oraram ininterruptamente 100 anos. Aí, irmão, nós chegamos num cultinho de quarta-feira e de domingo. Estou cansado. Estou renunciando a minha vida. Canalice tem que morrer. Tem que morrer, irmãos. De verdade. Tem que morrer ou não tem? Tem que morrer. Não é, Beto? Irmãos, o que você faz para Deus? Pelo amor de Deus, pensa aí um pouquinho. Mediante a todos esses níveis de renúncias pesadíssimos que eu estou falando. Olha para a sua vida agora e pensa, o que você está fazendo? O que você está renunciando? Miserável homem que sou. Ai, pastor, cada um tem seu nível de renúncia, cada um tem seu limite. Mas eu olho para os caras da Bíblia, eu vejo os caras radical. Negocinho aí, se for para ir no cultinho, meu irmão, eu nem vou. Eu vou se for para ficar 40 dias e 40 noites. Tá aqui, ó. Pega a Bíblia e vai ler. Eu acho que nós precisamos aprender mais com Jesus, irmãos. Eu acho que nós precisamos aprender mais com Jesus. Quer ver? Abre aí a sua Bíblia no livro de Lucas, no capítulo 14. Eu não me canso de dizer que Jesus é a maior referência. Lucas 14, 33. Agora não é homem, não é Moisés, não é José, não é fulano, é ciclano. Olha quem está falando aí, ó. Lucas 14, 33. Vai rolar? Lucas 14, 33. Ele está colocando lá para todo mundo ler. Certinho? Eu quero que você lê esse versículo. Lê aí. Lê aí. Agora não é mais Moisés, não é mais José, não é mais ninguém, agora é Jesus está falando. E ele sabia o que ele estava falando, irmãos. Jesus sabia o que ele estava falando. Você sabe por quê?
Eu não me canso de dizer e nem de falar que qualquer reconhecimento, mínimo que seja, já mexe com o nosso ego. Qualquer poderzinho, irmão, que é delegado, já nos faz sentir maior e superior que todo mundo. Agora, imagina um Deus, deixando de ser Deus, para se tornar homem. Ah, você não entendeu não, né? A Bíblia fala que Jesus deixou a sua glória. Jesus esvaziou-se de si mesmo. Jesus esvaziou do seu poderio, da sua glória, da sua majestade. Sabe para quê? Para se tornar uma figura humana. Para se tornar como eu e você é. Pastor, o que é isso? Irmão, Jesus tinha todo o poder, irmãos. Você lembra no Éden, quando Deus foi criar o homem? Façamos o homem a nossa imagem e semelhança, plural. Jesus estava onde? Jesus estava com Deus. Façamos o homem. Jesus estava lá. Ele estava no trono, ele estava no poder. Aí o que ele faz? Ele deixa todo o seu poder, toda a sua glória. Ele renuncia. Ele renuncia a sua glória. Ele renuncia o seu poder para quê? Para se tornar homem. É por isso que ele sabe sobre renúncia. Que ele deixou de ser Deus para se tornar homem. Ele saiu, ó irmãos, ele saiu de um trono para dentro de uma barriga. Ele saiu de um trono para dentro de um útero. Imagina, irmãos. Aí o cara nasce na onde? Numa estrebaria. Cheio de cocô de animal. O cara renunciou à glória, o poder, a majestade, para quê? Então ele sabe o que é renúncia. Amanhã algumas propostas vai vir até você, você vai ter que renunciar. Hoje mesmo, você que está sentado aqui, eu tenho algo a dizer a você. Sabe por que você ainda não chegou no lugar que Deus quer que você chegue? Porque você ainda não renunciou àquilo que Ele pediu para renunciar. E renúncia é maluquice. Uai, o cara não querer ser rei, só se for maluco. Um cara, para não pegar uma mulher bonita lá dentro do trem lá, só se for maluco. Um cara para acabar com as juntas de boi, para acabar com tudo que ele tinha, um cara desse não é certo. Então você deve estar pensando, uai, se eu for ter que renunciar a isso aqui, esse pastor está doido aí como é que eu vou fazer? Isso é maluquice. É maluquice mesmo. E Deus está te chamando para renunciar a coisa pesada, hein? É coisa pesada, hein? É coisa pesada, hein? Coisa bruta. Você vai ter que renunciar a coisa bruta, porque a palavra está chegando até você. No momento que a palavra chega até você, agora você é responsável por ela. Eu quero terminar lendo a recompensa que Jesus teve por ser submisso e renunciar a isso. Qual foi a recompensa que ele teve? E depois eu vou te contar algo para nós encerrar. Mas a grande questão é, se você tiver um poderzinho, você já se sente. Hã? Agora você imagina Jesus despindo de tudo, deixando tudo. Pastor, qual é o quarto nível de renúncia? Seu eu. Abre Filipenses capítulo 2. Oh, Jesus lindo. Olha aí. Filipenses 2:5. De sorte que haja em nós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve usurpação ser igual a Deus. Esvaziou-se de si mesmo, ou seja, renunciou. Renunciou.
Esvaziou-se de si mesmo, tornando em figura de servo, fazendo-se semelhante aos homens, achando em forma humana, humilhou-se a si mesmo, ou seja, renunciou ser quem ele era, para se tornar quem você é, sendo obediente até a morte de cruz. Opa, agora vem a recompensa. Olha a recompensa, irmãos. Lê aí alguém, gente, pelo amor de Deus. Não, leia isso com entusiasmo. Olha a recompensa que ele teve por causa disso. O que Deus fez com ele? O que Deus fez com ele? Quem que exaltou ele? As suas renúncias te levam no lugar de exaltação em Deus. Pastor, eu vou renunciar e quem que vai me exaltar? Quem que exaltou Jesus? Hã? Pastor, se eu renunciar a minha carne, se eu renunciar o meu a mau caratice, se eu renunciar quem eu sou, o meu eu, o meu ego, se eu renunciar a terra, as coisas desse mundo, que vai acontecer comigo? De sorte que Deus o exaltou. Você lembra que Moisés visava a recompensa? Olha só o que Deus fez. Obediente até a morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente. E lhe deu um nome que está sobre todo nome. Para que o nome de Jesus se dobre. Todo joelho, todos os que estão nos céus, os que estão na terra e debaixo da terra. Que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória do Pai. E se você for aplaudir, ele aplaude mais forte. Existe uma exaltação para quem está disposto a renunciar. Deus exaltou o nome dele sobre todo nome, para que todo joelho se dobre. Irmãos, nos céus ele é o príncipe. Da terra, todo joelho tem que se curvar e se dobrar diante dele. Agora vai falar das regiões celestes, né? Os principados, potestades, dominadores do ar, debaixo da terra. Toda língua tem... Pastor, por que o nome de Jesus foi exaltado? Leia de novo o texto que você vai entender. De maneira que Deus o exaltou. Por que Deus o exaltou? Porque ele renunciou a si mesmo. Cara, as coisas que Deus tem para cumprir na sua vida, só vai cumprir quando você entender que você precisa renunciar a algumas coisas. Agora eu vou contar um pouquinho aqui rapidão. No ano de 2007, 2008, isso, 2007, eu estava em uma chácara, 1h da tarde. Foi um período de oração que eu tirei longo de oração na minha vida. E eu estava em uma chácara. Falando em chácara, Miquel, eu lembrei das vigílias. Você que ia lá no banheiro me tirar de lá, né, rapaz? Você lembra, Zequias? Nós estávamos lá dormindo, tentando dormir no banheiro. O Miquel ia lá, vamos orar, vamos orar, vamos orar. Muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Eu louvo a Deus por aquele tempo, cara. Eu louvo a Deus por aquele tempo. Tempo de angústia, de renúncia, tempo de morte. Eu louvo a Deus por aquele tempo. Dias e madrugadas e madrugadas de oração. E aí, irmãos, eu estava numa chácara 1h da tarde orando. Mais umas pessoas. E Deus falou assim, eu vou tocar em você hoje. E eu me preparei, né? Quando penso que não, ele não tocou nas minhas mãos. Ele tocou na minha barriga. Irmãos, eu senti como... Irmãos, entende, você não é um imbecilizado, você é inteligente, né? Eu senti como um dedo. Não era o dedo de Deus, tá? Não vai achar que eu estou com heresia. Senti como um dedo tocasse a minha barriga. Foi palpável. Nesse momento eu não suportei. Eu caí ao chão.
eu comecei a rolar no chão, era terra de chão, eu estava debaixo de uma árvore. E eu comecei ali a orar e chorar e rolar naquela terra assim, desesperadamente. E Deus falava assim, o Espírito Santo falava no meu coração: e aí, você está pronto? Você está pronto para ir? E eu gritava: eu vou, Jesus, eu vou, Jesus. Aí, irmãos, ele começou a me mostrar, pensa. Naquela época eu estava no auge como músico, né, assim. Os meninos estão aqui, me conhecem, o Rafa, tocamos muito, viajamos muito, viajei muito com o Rafa, tá ali na mesa, viajei muito com, acho que com o Joesley também. Muito pessoal aqui da época, então assim, muitas pessoas famosas no Brasil vinham atrás de mim, para mim tocar com eles. Muitas pessoas vinham atrás de mim para gravar CD, para gravar DVD em outros estados. Eu ia para os estúdios, gravar Brasília, Goiânia, São Paulo, esses lugares. Eu estava assim, bem no auge mesmo, né? O pessoal, no auge. Aí Deus começou a me mostrar o palco, as luzes, as pessoas que vinham pegar assinatura de CD, pegar assinatura dessas coisas. E Deus me mostrava isso e vinha uma voz dentro de mim: você está pronto? Eu falava: eu vou, Jesus, eu vou. E o Espírito Santo disse algo dentro de mim: eu vou te tirar debaixo das luzes, eu vou te tirar debaixo dos palcos, e eu vou te levar para um lugar de grande sofrimento. E aquela voz era nítida, irmãos, dentro de mim. Você ainda está pronto? Você quer ir? E eu gritava: eu vou. E ele apertou a minha barriga. E ele usou o pastor que estava com a gente. O pastor veio. E o pastor colocou a mão sobre a minha barriga e disse: Deus está te dando filhos espirituais. Mas vai ter que haver uma renúncia muito grande na sua vida. Eu não sei o nível de renúncia que você vai entrar a partir de hoje. Eu não sei qual é o nível de renúncia que você vai querer andar. Eu só sei de uma coisa: as suas renúncias podem te levar num lugar muito alto em Deus. Quanto mais você renuncia ao pecado, mais unção Deus derrama sobre você. Quanto mais você renuncia à sua carne, mais unção, mais cura Deus derrama sobre a sua vida. Quanto mais você renuncia aos prazeres desse mundo, quanto mais você desprende o seu coração da avareza, do dinheiro, quanto mais você renuncia, mais a glória de Deus vem, mais a glória de Deus vem, mais a glória de Deus vem, mais a glória de Deus vem. E eu comecei, irmãos, a entrar, e olha aqui, eu comecei a entrar nesse lugar de renúncia, a renunciar, muita coisa. Eu lembro que eu e a minha esposa, nós pegávamos a Heloísa, bebezinha, pequenininha, nós levávamos para os grupos de oração e nós ficávamos lá até o dia amanhecer. A Heloísa no bebê conforto assim, balançando, bebezinha, alguns dias de vida, alguns meses de vida. E nós ali morrendo, morte às madrugadas, e as vidas sendo geradas, e pessoas sendo alcançadas. A partir daquele momento, eu lembro que, irmãos, hoje eu canto muito ruim, viu? Mas eu já cantei pior. Acredita, irmão? Irmãozão, vou te dizer. Se naquela época eu gravasse um disco, tinha que ser de 2 lados. Um cantando, o outro pedindo desculpa. Pedindo perdão para as pessoas que estavam ouvindo. E eu comecei a ver que as coisas começaram a mudar nisso. E eu comecei a perceber que eu chegava nos lugares, eu pegava meu violão, começava a tocar, as pessoas começavam a cair. Eu percebi que eu começava a pegar o violão e eu começava a tocar. E as pessoas começavam a chorar, a ser curadas. Quantas pessoas foram curadas nesses lugares de oração, né? Quantas pessoas foram restauradas, casamentos restaurados, nesses lugares de morte, onde nós estávamos lá se entregando em oração, buscando ao Senhor. E eu tenho um negócio para dizer a você que você nem sabe. Olha você aqui olhando para mim.
Vocês são frutos de renúncia. Eu encontro meus amigos, e eles me perguntam, cara, como que é isso? Como que é parar com tudo e ficar aí, cuidando de igreja? Você está ficando doido? Esses dias eu falei para minha esposa, falei, amor do céu, pensa num cara que está doido para pegar a estrada assim e fazer um som. Aí eu lembro que, quanto mais eu morro para mim mesmo e para as minhas vontades, mais vidas são geradas. Pastor, por quê? Porque a semente que não morre não pode germinar. Jesus foi a semente que caiu no chão e morreu. E por essa semente hoje nós estamos aqui com vida. Pastor, nada acontece na minha vida diferente. É claro, você não renuncia a nada, você fica vivendo a mesma porcaria de vida. Pastor, tá aí. Agora eu quero finalizar dizendo o seguinte: renúncia é uma decisão. Renúncia é uma O Senhor está falando para você, existem algumas coisas que você tem que renunciar. Coisas que você faz dentro da sua casa, com a sua esposa, que você vai ter que parar de fazer. E é o Espírito Santo que está falando isso aqui, porque eu nem queria tocar nesse assunto, eu nem queria falar isso. O Espírito Santo já pediu para você parar, você está desobedecendo, é hora de parar. Para, renuncia, por mais que seja bom, para. Você sabe o que o Espírito Santo está falando com você agora. É tempo de renúncia. É tempo de renúncia. É tempo de renúncia. Sem renúncia, irmãos, não há lágrimas. Sem renúncia, não há vida. E seria muito bom eu chegar aqui e te emocionar hoje, te colocar para cima e nós orar e pá. Mas essa não é a vontade de Deus para você hoje. A vontade de Deus para você hoje é dizer a você, é hora de renunciar. Pastor, mas eu já tenho renunciado. Renuncie mais. Se você quiser chegar num lugar relevante em Deus, você precisa renunciar. Eu quero fazer um convite agora. Você que quer renunciar à sua vida, a vida que você tem, e dizer como Paulo, já não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Se você quiser renunciar à sua vida hoje, o seu bel prazer, tudo que você viveu aqui, eu estou debaixo de uma autoridade do Espírito Santo aqui, e você quer entregar a sua vida para Jesus, eu vou fazer na verdade 2 convites. Você que quer aceitar Jesus como seu Senhor, você que quer renunciar à sua vida e aceitar Ele como seu Senhor, e você que está desviado, parado, longe do propósito de Deus, e você hoje quer renunciar a tudo isso e voltar para os caminhos do Senhor, sai do seu lugar e vem aqui à frente agora que eu vou orar por você.